violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxou, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Nessa noite nós iremos pensar o princípio de honra em dias de crise. Feche os teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor colocou em nosso coração venha de encontro ao Pai, aquilo que a tua igreja tanto necessita. Pai, eu sei que todas as vezes que o Senhor ministra a nós que viemos aqui na frente, primeiramente o Senhor nos testa para depois nós falarmos. E essa semana fui testado tantas vezes, mas Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor e pode sentar nessa noite. Queridos, há poucos dias, nós estamos hoje no domingo. Há poucos dias o nosso pastor, ele nos deu uma palavra profética na virada do ano, em que nós viveríamos um tempo de honra, em que sobre as nossas vidas nós iríamos ser honrados. E neste domingo nós vamos entender realmente se temos a condição de sermos honrados através daquilo em que vamos aprender aqui com o livro de Abacuque. O que está lá na capa dos nossos 12 dias diz assim: porque aos que te honra, honrarei. E esse texto enfoque aqui, que é Abacuque capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, está dizendo a respeito que o profeta Abacuque, ele questiona a Deus porque aquela situação está vindo contra o povo. E aí, se você for pegar a luz lá da história, Judá estava à beira de um abismo. Sabe por quê? Porque Judá não se arrependeu. Em 722, um pouco antes de Judá ser invadida, um pouco antes de Jerusalém ser invadido, havia-se tido uma invasão lá em Israel, no Reino do Norte. Eles tinham sido levados cativos pela Síria. Judá presenciou tudo isso, mas não se arrependeu. E o princípio de Deus é o mesmo: arrepender e viver, não arrepender e sofrer. Judá não precisava ter sofrido tudo o que ela sofreu, se ela tivesse se arrependido, se ela tivesse voltado ao Senhor, se tivesse ouvido profetas que antes de serem levados cativo à Babilônia, profetizou sobre Judá: arrependam-se, arrependam-se. Mas não, Judá se preocupou consigo próprio, preocupou-se em adorar outros deuses, preocupou-se em fazer festa para outros deuses, mas não se preocupou em se arrepender. E aí Judá entrou no corredor do chicote da disciplina de Deus. E aqui eu faço um paralelo. E se vocês pegarem e estudar a história de 1 Samuel, antes lá de chegar no versículo 30, sabe por que Deus fala isso para aquele povo? Porque ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos eram sacerdotes da casa de Deus. Eles eram aqueles que eram responsáveis lá na época pela casa do Senhor. Mas eles estavam com uma conduta execrável. Eles estavam tendo relações sexuais com mulheres, mesmo sendo casado. Eles estavam profanando o templo de Deus. E por causa disso, Jesus levou eles a serem envergonhados, ao ponto que Deus retirou a bênção a eles, e eles experimentaram derrotas sobre derrotas.
E aí eu começo a pregar a partir de agora. O primeiro princípio para que você possa viver um ano de honra em sua vida é necessário obedecer. Sem obediência, nós não iremos viver um ano de honra. A obediência significa obediência à palavra de Deus, ou seja, aos seus ensinamentos. Ele deixou tudo que o cristão precisa fazer, que precisa obedecer, para que possamos viver um tempo de honra. Como queremos ser honrados se nós não somos obedientes? Como nós queremos ser honrados se nós não obedecemos os nossos líderes, se não obedecemos os nossos pastores, se não obedecemos as nossas autoridades? E quando eu digo obediência, não é só na casa do Senhor, não. Quando eu digo obediência, é na escola, é na faculdade, é no serviço, aonde você estiver. A obediência, o chamado à obediência nos leva a renunciar às nossas próprias vontades. Nós vivemos uma época, nós vivemos uma geração aonde nós não temos mais pessoas obedientes à palavra do Senhor, obedientes às autoridades. E sabe o que acontece? Nós viemos aqui na igreja, ajoelhamos e queremos ser honrados, mas sem obediência você não vai viver um tempo de honra na tua vida. Ele sabia que os filhos deles estavam em desobediência. Ele sabia que a casa de Deus estava sendo profanada, mas nada fez. E sabe o que aconteceu? Os filhos foram mortos, a arca foi tirada da presença, a arca do Senhor foi levada embora. E quando a arca foi levada embora, sabe o que acontece? Quando você não tem obediência, ali quando a arca foi retirada, ela representava a presença do Senhor. Então quando você não obedece, a presença do Senhor é retirada da tua vida. Mas nessa noite, o Senhor te chama a viver em obediência. E se você pegar grandes passagens da Bíblia, nós vamos ver que, por causa da falta de desobediência, grandes homens não viveram os sonhos e os projetos de Deus para a vida deles. E presta bastante atenção nessa frase que eu vou te dizer agora. A falta de obediência liberta o povo do Egito, mas os faz cair cativo na Babilônia. Sabe o que eu quis dizer com essa frase? Esse povo que estava sendo cativo e levado preso para a Babilônia foi o mesmo povo que foi liberto lá do Egito. Eles viveram a liberdade, eles estavam cativos no Egito. Deus falou: eu vou libertar vocês. Eles foram libertos, eles viveram o tempo de libertação. Glória a Deus, aleluia, estamos libertos. Mas a falta de obediência os fizeram levar cativos à Babilônia, os fizeram sofrer tudo aquilo que eles passaram na Babilônia, porque eles saíram libertos, mas eles foram desobedientes e foram levados cativos. Até quando nós iremos desobedecer? Até quando os nossos pastores, os nossos líderes vão falar e nós iremos estar em rebeldia? Viver um ano de honra, glória a Deus, é muito bom. Mas em primeiro momento, antes da honra, você precisa obedecer. Para que você não saia liberto do Egito e caia cativo na Babilônia, obedeça ao Senhor. Obedeça às santas escrituras. Obedeça aos mandamentos. Tem uma adolescente aqui na igreja, uma jovem, que algumas vezes, obrigado, ela me manda alguns WhatsApp e fala assim: pastor, eu nunca concordo com isso, eu não quero saber, eu não vou fazer, eu vou sair hoje, a partir de hoje. Irmão, acho que vai ter que desligar, senão eu não prego. Vou deixar um pouco mais. E aí, às vezes eu ou a pastora manda para ela assim: amém, a gente entendeu, mas você vai fazer. Aí ela vira para a gente e fala assim: olha, pastor, eu vou fazer porque eu vou obedecer, mas eu não queria não. Eu falei: isso mesmo, faça dessa forma, é melhor ainda, é assim que Jesus gosta. E posso te falar uma coisa? O Senhor tem honrado a vida dessa jovem. Ela tem conquistado coisas que
haveres humanos talvez ela não conquistaria. Mas o Senhor tem honrado a cada passo, porque ela tem obedecido. E quando eu falo isso, queridos, eu não falo para engrandecer, porque é dos jovens, é dos adolescentes, não. Porque existem várias pessoas aqui que são obedientes ao Senhor. E se nós queremos viver um tempo de honra realmente, nós temos que obedecer. E se nós continuarmos a ler o livro de Abacuque, nós vamos chegar lá no capítulo 2. Que diz assim, no versículo 3, no versículo 2. Então o Senhor respondeu, isso ele respondendo a Abacuque, disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão ainda é para o tempo determinado. Repete comigo, a visão é para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tarda, espere-o, porque certamente virá e não tardará. E o versículo 4 diz assim: eis que sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O segundo princípio, a partir do momento que você obedece, o segundo princípio para que você possa viver um ano de honra em sua vida é viver pela fé. Só que esse ponto aqui eu quero que fique bem claro. Sabe por quê? Porque viver pela fé às vezes não é tão fácil quanto nós imaginamos. Esse texto que eu acabei de falar agora, essa frase, e o justo viverá pela sua fé, ela aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Só 3 vezes. Para vocês verem que não é uma coisa fácil. Em Romanos capítulo 1, versículo 17. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11. E em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela sua fé foi uma das bases da teologia de Paulo. Sabe por quê? Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pelo aquilo que Deus fez por nós. E sendo assim, a nossa esperança, não importa as lutas, as crises, as dificuldades, o que acontecer, o justo vive pela fé, não vive pelas circunstâncias, ele vive pela fé. Nesse momento da história, Abacuque recebe essa visão do Senhor. E aqui diz no versículo 3, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Sabe o que Deus está querendo dizer a Abacuque aqui? Que não iria acontecer naquele momento. Não era aquele momento que eles seriam salvos e libertos do exército caldeu, o exército babilônico. E queridos, o exército babilônico nessa época, ele estava vindo, porque na época nós tínhamos 3 impérios, a Assíria, o Egito e Judá. E eles já tinham acabado de levar a Assíria cativa. Eles estavam vindo acabando com tudo. E aí o Egito era uma grande potência. Eles pegaram e levaram o Egito cativo. Abacuque estava no meio disso, ou seja, ele vendo um grande império sendo derrubado, que era a Assíria. Ele viu um grande império, que era o Egito, sendo caído, derrubado. E aí Abacuque olha e fala: e agora? Só resta nós, o império de Judá. E o que vamos fazer? E aí Deus vira para ele e fala: o justo vive pela fé. Você quer viver em honra? Viva pela fé. Não viva pelas circunstâncias, pelas situações. Talvez durante o ano, talvez durante 2018 e até o princípio agora de 2019, você tenha passado situações que agora, nesse momento, você não está vendo a situação, você não está vendo a solução, mas quer viver um ano de honra. Viva pela fé, não viva pelas circunstâncias, não viva pelo momento, não viva pela crise, porque a crise, ela faz com que os ímpios se desesperam, mas a crise faz para que os justos vivam pela fé. Quando o Senhor fala aqui para ele que a palavra dele é determinada e até o fim falará e não mentirá, se tarda, espere-o, porque certamente virá e não tardará.
na hora certa, no momento certo. Se você estiver vivendo em honra ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai te libertar. E se a gente continuar lendo, o capítulo 2 vai dizer lá no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 8. Deus diz assim: Abacuque, fica calma, porque os caldeus serão punidos pela sua violência. E aí se você ler do versículo 9 até o versículo 11, o Senhor fala assim: Abacuque, fique calmo, que os caldeus serão punidos pela sua ganância. E se você ler no mesmo capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 14, Deus fala assim: Abacuque, viva pela fé, porque os caldeus serão punidos pela opressão que ele está fazendo no meu povo. E se você continuar lendo, ele vai falar: Abacuque, fica calmo, que os caldeus serão punidos pela sua crueldade. Abacuque, fica calmo, porque os caldeus serão punidos pela sua idolatria. Sabe por quê? Porque tudo isso é inútil diante de Deus, o Rei soberano sobre todas as coisas. Haverá momentos durante esse ano de 2019 em que talvez a tua situação não seja das melhores, que talvez o que você vai estar passando naquele momento, você vai achar que Deus esqueceu de você. E talvez em 2018 você tenha passado por essa situação. Mas aí você vai lembrar, o pastor Rodrigo disse que nestes momentos eu iria viver pela fé. Viva pela fé no Senhor. Viva pela fé daquilo que Ele tem e sabe sobre a tua vida. E aí se você for um pouco mais para frente, lá em Abacuque capítulo 3, começa dizendo assim: a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifique na ira e lembra-te da misericórdia. O terceiro princípio para que você possa viver um ano de honra em sua vida é, em meio à crise, você viver um verdadeiro avivamento em Jesus. A crise não nos deve levar ao desespero, mas sim a um clamor de avivamento. Quando você olhar a sua situação, quando você vê, em vez de você ficar parado, ver que as coisas não estão dando certo, que talvez você acha que não vai ter solução, sabe o que você vai fazer nesse momento? Você vai dizer para o Senhor assim: aviva, Senhor, acende a chama, acende o fogo, não deixa apagar o fogo. Olha, tem um hineto muito antigo, mas muito antigo, que diz assim: Senhor, mantém essa chama acesa e não a deixe apagar. No momento de crise, aviva. No momento de crise, mantenha a chama acesa. Se você voltar lá atrás, em Levítico capítulo 6, não precisa ir não, do versículo 8, eu vou ler em diante, diz assim: é a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E aí o versículo 11 diz assim: depois despirá as vestes, e as vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá, nele não se apagará, mas o sacerdote arderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E aí o versículo 13 diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, no momento de dificuldade, no momento de crise, quer viver a honra do Senhor? Viva com a chama do altar acesa. Viva com a chama do altar acesa, não a deixe apagar. A chama não pode apagar.
Nós temos que viver esse doce toque do fogo do Senhor. E Ele não pode deixar de existir. E se você começar a estudar a história dos grandes avivamentos, a história onde a igreja cresceu e avivou, eram os momentos em que a igreja e aquelas pessoas passavam por grandes crises e dificuldades. Foi quando a igreja expandiu. Foi quando a igreja cresceu, sabe por quê? Porque nesse momento nós temos que olhar para o Deus do impossível e diz: Senhor, mantenha a chama acesa. Senhor, não deixa apagar. Senhor, mantenha a chama acesa. Senhor, que o fogo do altar não se apague. Coloque a lenha que é a palavra de Deus. Comece a cantar hinos de louvor ao Senhor. Senhor, mantenha essa chama acesa. Mantenha essa chama acesa. Sabe por quê? É com um verdadeiro avivamento que você vai viver um ano de honra em Cristo Jesus. Queridos, muitas vezes a gente acha que avivamento é somente a gente sair gritando, pulando. Amém, glória a Deus. Essa é uma das manifestações do avivamento. Glória a Deus, temos que fazer isso sim. Mas o verdadeiro avivamento é quando a chama do Senhor não se apaga no seu coração. Durante o ano de 2019, mantenha a chama acesa. Não deixe apagar não. Mantenha, continue, caminhe. Sabe por quê? Porque quando você mantém a chama acesa, vai acontecer o que Abacuque escreve no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Ou seja, esse cenário aqui não tem nada de prosperidade, esse cenário aqui não tem nada de repente sonhos realizados. Esse cenário aqui é um cenário de luta, aonde os caldeus tinham invadido, tinham levado tudo ali do reino de Judá. E ele diz assim no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque encerra o livro dele com um cântico de louvor ao Senhor. Ele abre o livro dele questionando o Senhor: até quando? Até quando os injustos virão contra os justos? Ele abre fazendo essa pergunta, e aí Deus responde para ele assim: olha, Abacuque, sabe por que está acontecendo isso? Vocês foram desobedientes. E agora? Aí Deus responde: olha, eu vou mandar um povo pior que vocês, mais violento que vocês, para levar vocês cativos, para levar vocês presos para a Babilônia. E aí Abacuque fala: mas Senhor, aí ele fala: olha, Abacuque, escreve a visão no outdoor bem grande e diga que o justo viverá pela fé. E aí ele passa por esse grande avivamento, e aí ele termina o livro com um grande cântico do Senhor. Ou seja, se você quiser viver um ano de honra em sua vida, alegre-se no Senhor, independente da situação. Sabe por quê? Ainda que a figueira não floresça, honre ao Senhor. Não haja fruto na vide, honre ao Senhor. O produto da oliveira não dê mantimento, honre ao Senhor. Os campos não produzam, honre ao Senhor. As ovelhas malhadas sejam arrebatadas, honre, 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 independente daquilo que está acontecendo na tua vida. Muitas vezes a gente sobe aqui e a gente acha que honrar ao Senhor é só nos momentos alegres, é só nos momentos de festas, é só nos momentos em que nós estamos bem. Mas quando nós honramos ao Senhor e alegramos no Senhor em tempos de crise, sabe o que acontece? Em nós é imposto o verdadeiro caráter de Cristo. O que acontece aqui nos dias de hoje, com esse negócio aí de grandes pensadores,
grandes gurus, grandes isso, grande aquilo, eles dizem assim: não, você não pode ser negativo, você tem que fazer sim, 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 e as coisas têm que dar certo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, amém, é bom ter isso, mas sabe o que eu vejo à luz da Bíblia? Que Jesus diz assim: não, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aí Jesus diz: não, se você quer continuar comigo, deixa teu pai, tua mãe, tua esposa, teu esposo e siga-me. Ou seja, alegrar no Senhor muitas vezes não vai requerer um sim de Deus. Alegrar no Senhor vai você tomar um não de Deus, mas mesmo assim você vai se alegrar nele, porque você vai adorar esse Deus, não pelaquilo que Ele pode te dar, não pelaquilo que Ele pode te oferecer. Você vai honrar esse Deus, porque Ele é o Deus da sua salvação. Ano de honra é ano de viver alegre em Jesus, independente daquilo que acontecer. Queridos, talvez esse é um livro que poucas vezes nós exploramos e estudamos, mas através desse livro de Abacuque, Jesus tem me ensinado que viver em honra não é somente achar as coisas fáceis do jeito que muitas vezes nós pregamos, mas viver em honra é entender que na crise o Senhor vai nos dar a total libertação daquilo que nós precisamos, mas necessariamente precisamos cumprir com cada etapa de nossas vidas. Se nós continuarmos a ler a história, após aproximadamente 70 anos, o povo foi liberto da Babilônia. As promessas se cumpriram. Os caldeus foram derrotados. E se você continuar lendo a história, a arca voltou para a casa do Senhor. Deus deixou ser levada, mas Deus a trouxe de volta. Ou seja, a crise vem, os ímpios se desesperam, mas o justo vive pela fé. A crise vem, os ímpios se desesperam, mas os justos se alegram no Senhor. Vive essa palavra durante o ano de 2019. Vive essa palavra durante o mês de abril. Independente de qual seja a situação, você vai lembrar daqueles momentos em que de repente você chegar lá no banco, passar o cartão e tiver negativo, e você tiver aquele monte de conta para pagar, você vai falar assim: eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar porque o Senhor há de me dar a solução. Talvez você receba aquele diagnóstico que talvez você não imaginava. E pode ser que a gente chegue aqui e ore, e de repente você tenha que passar pelo tratamento. Mesmo assim, honre ao Senhor. Talvez você durante esse ano vai orar pelo teu filho, vai querer que ele saia da droga, vai querer que a tua filha saia da prostituição, eu não sei. Mas de repente naquele momento você não vai ver a solução. Mesmo assim, honre ao Senhor. Sabe por quê? Como diz lá no capítulo 2, no momento certo, na hora certa, Ele virá e não tardará. Creia nessa palavra, que o Senhor virá e Ele não há de tardar sobre a tua vida. Eu concluo dizendo: quer viver um ano de honra ao Senhor? Obedeça. E sabe qual foi o nosso maior exemplo de obediência? Jesus. Deus olha para ele e fala assim: filho, o mundo está acabado, eu preciso mandar alguém. E Jesus, eu acho que na hora olha para um lado, olha para o outro e fala: sou eu. E ele fala assim para o pai: tá bom, pai, eu vou descer, eu vou morrer lá por eles, para que eles possam ter a vida eterna. Obedecer vai requerer de você sacrifício, mas obedeça. Durante o ano, quando você estiver passando por momentos de dificuldade, lembre-se desse segundo princípio: eu quero viver um ano de honra. Então eu vou viver
pela fé, não pela circunstância. Porque eu sei que no momento certo o Senhor vai vir sobre a minha vida. Quando você estiver passando por esse momento de crise, vivendo pela fé, lembre-se, é agora que a chama de Deus, o fogo ardente do Senhor, não vai apagar no meu coração. E comece e busque um verdadeiro avivamento. E aí quando você cumprir essas 3 etapas, sabe o que vai acontecer? Você vai se alegrar no Deus da sua salvação. Creia que durante o ano de 2019, essa palavra fique na tua vida. Alegre-se, busque, viva, obedeça, esteja sempre presente. Não desanime, porque na hora certa Ele virá e não tardará. Eu não sei qual é a tua situação que você está passando nesse momento. Talvez durante o ano de 2018 você viveu momentos em que eu ministrei aqui nessa noite. Judá viveu preso na Babilônia por 70 anos. Mas de lá saíram grandes profetas. Um deles foi citado aqui, Daniel. Teve Sadraque, Mesaque, Abidnego. Não, eles foram cativos, mas o Senhor mesmo lá na Babilônia usou homens de Deus para estar naquele local. Se nessa noite você está passando por qualquer dessas situações, lembre-se que Ele virá sobre a tua vida. Jesus é com você em todas as situações. Eu tenho feito desse Abacuque capítulo 3, versículos 17 em diante, um texto de cabeceira. E olha, queridos, muitas vezes quando nós viemos ministrar aqui na frente, muitos de nós é testado no que nós ministramos, às vezes antes, durante e depois. Eu tenho passado algumas situações em minha vida particular, em que eu sou um cara até difícil de chorar em algumas situações. E aí o Senhor me deu essa palavra e eu passei por uma situação que eu comecei a me desesperar e eu comecei a chorar igual criança. E aí Jesus parou do meu lado e falou assim: Rodrigo, vem aqui. Você não vai falar lá domingo que você tem que viver em honra em tempos de crise? Eu falei: vou, Jesus, mas está doendo. E aí Jesus olha para mim e fala: ainda que a figueira não floresça, eu vou estar com você. Não haja fruto na vide, eu vou estar com você. Alegre-se em mim. Alegre-se em mim. Queridos, eu não sei qual é a sua situação. Alegre-se em Jesus. E que esse ano de 2019 Ele seja a tua força. Feche os teus olhos. Enquanto nós estivermos ministrando esse louvor,